O grande vilão desse time do Santos na reta final é a questão física. Quem são os responsáveis por essa preparação pífia física do Santos Futebol Clube? Nós temos 5 responsáveis segundo o press kit do Santos Futebol Clube, Marcão. Lá estão elencados os responsáveis pela preparação física da equipe. E agora vamos conhecer um a um. Quem é o chefe de tudo, Marcão? É o Fábio Masseredian. Ele que é o coordenador de performance do Santos Futebol Clube. E ele chefia uma equipe que hoje tem 4 preparadores físicos, sendo o Luiz Aspias, o preparador físico que veio junto ao Juan Pablo Vojvoda, Ricardo Rosa, preparador físico, inclusive ele faz trabalhos individuais com o Neymar Júnior. Outro preparador é o Túlio Flores, que chegou ao Santos nesta atual temporada. E o último preparador físico da nossa lista, segundo o press kit do Peixe, é o William Basso, Marcão. Então, até que prove-se ao contrário, estes são os 5 responsáveis pelo desempenho pífio do Peixe dentro de campo, fisicamente. Jordão, é muito importante a gente mostrar esses nomes, porque a responsabilidade da questão física do Santos, para mim, está concentrada nesses profissionais. Jordão, o Fábio Masseredian é um cara conceituadíssimo no futebol. Mas o trabalho do Masseredian no Santos não é bom, não. Jordão, não é bom. E aí, não é bom porque nós temos um time que prega todo jogo, Jordão. Analisar o Santos Futebol Clube é muito fácil. Você já sabe que com 15 do segundo tempo tem 3, 4, 5 jogadores com a língua pra fora. E no jogo contra o Mirassol, devido ao tempo de descanso ter sido menor de um jogo pro outro, não precisou nem de 60 minutos de jogo, Jordão. Com 30! Com 30! Esses caras estavam mortos em campo. Então, acho que tem uma questão de condicionamento físico inadequado dos nossos jogadores e outra coisa, Jordão. Como que está sendo brifado isso com o treinador Juan Pablo Vojvoda? Como está sendo essa conversa? Vojvoda, vem cá. Você vai colocar 4 jogadores com déficit físico em campo. Você vai ter problema, cara. De 11 jogadores que o Santos tem em campo, Jordão, eu visualizo pelo menos 4 jogadores que não conseguem jogar uma partida com a intensidade que ela merece. Entende? O Arão tem muito mais jogado, Jordão, pela inteligência tática que ele tem, do que por qualquer outra coisa. Ele não tem aguentado a partida como um todo, mas ele é tão inteligente, ele é um jogador tão acima dos demais na questão tática que ele consegue jogar. Mas chega uma hora que ele prega. O Zé Rafael idem, o Neymar idem. Você estava me mostrando aí uma matéria, Jordão, antes do programa, que fala sobre a evolução física do Neymar. Eu até concordo que o Neymar evoluiu, mas a evolução do Neymar é muito abaixo daquilo que a gente precisa, entendeu? É a mesma coisa de você tá sem andar e você começar a dar o primeiro passo. Legal, mas te ajuda, né, nessa evolução, nesse momento do campeonato? É isso. O Neymar tá evoluindo fisicamente, tá, mas ainda numa curva moderada, Jordão, numa curva lenta. E nesse momento, a gente precisava ter todo mundo voando e não temos. Então, esse grupo de profissionais que a gente vai colocar na tela, para mim, são responsáveis direto pela preparação física do Santos estar ruim, Jordão. O nosso time é um time de jogadores veteranos inclinados para aposentadoria. Parece um time de final de ano, Jordão. Parece um time de final do ano, solteiro versus casados. Verdade. E uma coisa, eu acredito que grande parte do torcedor santista tem o seguinte pensamento. Caramba, a gente tem que vencer o jogo e matar ele o quanto antes, porque o segundo tempo vai ser um pega pra capar. Porque o Santos, Marcão, quando ele não resolve o jogo no primeiro tempo, a gente sabe qual que é o resultado disso. O resultado é o time que vai pregar no segundo tempo, isso se já não acontecer na primeira etapa, e o Peixe vai começar ali a ter dificuldade em tudo. Porque, olha só, o Santos teve chance, algumas oportunidades de contra-ataque, de fazer o segundo gol em cima do Mirassol. Considerando que nós abrimos o placar ainda antes dos 5 minutos, ainda antes dos 10 primeiros minutos de jogo, a gente tinha uma curva para fazer o segundo gol enorme até os jogadores pregarem. Mas o Santos não foi competente para fazer isso. E no segundo tempo, o Peixe acabou pregando e a gente viu um domínio completo do Mirassol. Fisicamente, taticamente, até mesmo no entrosamento dos atletas. Então, quando o Santos não consegue resolver no primeiro tempo, é lamentável.
para ser elegante, porque a gente sabe que no segundo tempo vai dar M. O Santos tem que fazer 2-0 como fez contra o Corinthians, até abriu 3-0 de pênalti com o Roleiser, mas a gente viu, depois do terceiro gol, passaram-se 15 minutos da segunda etapa, o time acabou. E o Corinthians, naquela oportunidade, até colocou bola na trave. Contra o Palmeiras, aconteceu a mesmíssima coisa. O Santos pregou em dado momento do jogo e o Palmeiras, mesmo com jogadores suplentes, conseguiu marcar o Santos, dar uma canseira danada nos nossos jogadores. Então, esses 5 profissionais que nós colocamos, até repetindo o nome de cada um deles, Marcão: Fábio Mascheredian, Luiz Aspiazzo, Ricardo Rosa, Túlio Flores e William Basso, caras, vocês têm que dar uma resposta para nós. Ou vocês façam uma coletiva, todos juntos, ou só o Fábio Mascheredian, que é o responsável de todos vocês, e expliquem o que acontece. Por que esse time rende tão pouco? O Neymar evoluiu nessa matéria que eu citei ao Marcão, mas ele estava correndo 7 km, a média dos jogadores do Santos é de 10 a 11, alguns chegando até 12 a 13, e o Neymar evoluiu para 9. Ele ainda está 4 km abaixo dos demais. Isso é o suficiente? Claro que não. Então esses caras, eles deveriam falar também. Eles deveriam abrir o jogo e falar: olha, é o seguinte, o Santos acontece isso. E podem ser sinceros. O Mike, em entrevista nossa, falou. Ele falou assim: ó, gente, as estruturas do Santos são boas, mas não são como a do Palmeiras. Eu acho que o problema físico do Santos também passa muito pelas estruturas e o método de trabalho. A gente sabe que o Santos não sofre fisicamente somente com essa comissão. É de anos. Há quanto tempo, me arrisco a dizer, desde o Sampaoli, quando teve o início da pandemia, que o Santos é um time morto em campo. Um time que não consegue jogar 2 tempos, é um time que não tem intensidade, um time que cansa demais. Então, eu vejo que esse problema do Santos, além de talvez ser uma incompetência dos profissionais, é estrutural. A gente gasta 9 milhões com o Cabadeiro, poderia ser investido em estruturas para melhorar o desempenho físico dos caras. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Ó, o Marcelo Ferlin tá dizendo: passamos por 3 jogos difíceis, penso que agora será menos difícil. Acredito em 2 vitórias e 2 empates. Vamos acreditar, Varanda. Olha, nós nunca deixamos de acreditar, mas é preciso destacar que o futebol que o Santos tem jogado é um futebol que não nos dá essa tranquilidade. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acreditar, nós acreditamos sempre, né? Porque o Santos, né? O Santos está representando todos nós, né? O Varanda Futebol Debate, essa torcida maravilhosa de mais de 8 milhões de torcedores. Agora, dizer que temos tranquilidade que o Santos vai conseguir os pontos que precisa, não. Não temos essa tranquilidade porque estamos vendo o Santos jogar, né? Estamos vendo o Santos jogar, estamos aqui pontuando inúmeros problemas, como é o caso da questão física, o Vojvoda ainda está batendo cabeça na escalação, o Robinho Júnior, que é o nosso melhor atacante hoje, não é titular, né? Ou seja, os jogadores do Santos Futebol Clube, a maioria deles não são protagonistas como precisariam ser. Então, acreditar é uma coisa, agora dizer que nós temos plena confiança que o Santos vai escapar, eu não digo. O Santos, infelizmente, tem deixado o seu torcedor preocupado e é natural que fique preocupado o torcedor. Não é isso? O canal do João está dizendo: Marcão, será que alguns jogadores não fazem biquinho para treino físico? Pode ser, mas aí entra a autoridade do treinador e da comissão técnica. O Ezequiel dos Santos está dizendo aqui, cadê o Ezequiel? Vamos ver aqui a opinião do Ezequiel. Marcão, sou teu fã, mas você está errado. O verdadeiro culpado é o MT. O Santos não teve pré-temporada, não tinha técnico. Os sintomas estão aparecendo agora. Tínhamos que culpar mais o Teixeira. Não, eu culpo. O Teixeira tem grande parcela de culpa aí. O que acontece é o seguinte, Jordão. O presidente, eu sempre falo isso. Muita gente, às vezes, o time perde e o torcedor ficava: Marcão, fala do Teixeira. O Teixeira é o maior culpado. Marcelo Pirillo Teixeira é o maior culpado por tudo aquilo que estamos passando. Isso não resta dúvida, né? Marcelo Teixeira é muito culpado por tudo isso que nós estamos passando. Agora não dá, Jordão, para eu colocar culpa na preparação física pro Marcelo Teixeira. O cara perde o gol, eu não posso colocar culpa no presidente do clube, entendeu? O Neymar faz um pênalti imbecil como fez, eu não posso colocar culpa no Marcelo Teixeira. É isso que eu gosto de separar. Porque senão fica muito fácil, né, Jordão? Que o Marcelo é culpado por manter o André Quintino lá ganhando 25 pau por mês, né? Um absurdo, um escárnio, o tal do André Quintino. O Marcelo é culpado na contratação do Bilal, na contratação do Cabadeiro, do Tassiano. É culpado de muitas coisas, né? Do cabide de empregos que existe na Vila Belmiro. Tudo isso é culpa do Marcelo. Agora,
não dá pra gente achar que o gol foi errado, a culpa é do Marcelo Teixeira, o pênalti cometido. Então eu gosto de separar uma coisa da outra, senão fica muito fácil, né, Jordão? Exatamente, e assim, todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém. Por exemplo, o Marcelo Teixeira ele não perde gol, mas quem contratou o Lautaro foi ele. É claro que o Marcelo Teixeira ele é o principal culpado, Marcão, mas quando a gente tá olhando o campo, e principalmente a preparação física, os níveis técnicos dos jogadores, não dá pra simplesmente só centralizar a culpa no Marcelo. O Marcelo não está em campo, por mais que eu acredite que todo o problema do Santos é culpa dele. O nosso amigo ele falou certo aí, o Santos não fez pré-temporada. A falta de planejamento lá em janeiro, que poderia ter começado já em novembro, ou até mesmo em dezembro, pós-demissão do técnico Fábio Carille, era para o Santos estar voando. Nós tivemos 40 dias para nos prepararmos frente a todas as outras equipes do Campeonato Brasileiro. A Série B terminou antes e 2 semanas depois terminou o Campeonato Brasileiro da Série A. Porém, assim, o Santos foi incompetente no planejamento? Foi, mas quem está entrando em campo é o Lautaro, é o Guilherme, é o Barreal, é o Zé Rafael, é o Arão, é o Schmidt, é o Neymar. São esses caras. O Santos Futebol Clube, Marcão, se a gente começar a sempre só centralizar a culpa no Marcelo Teixeira, que eu reitero para não ficar mal entendido para ninguém, ele é o principal culpado. Só que os caras que entram em campo, Marcão, são verdadeiros pipoqueiros também. Eu falo aqui, a gente até falava, Marcão, em off há tempos atrás, não, caramba, mas o Marcelo Teixeira, ele até investiu, né? Ele abriu o bolso, foi errado, mas ele abriu o bolso. E os caras que entrou em campo são inúteis, muitas vezes, essa que é a verdade. O Santos necessita de fazer gol. O seu centroavante hoje é o Lautaro Dias. Só que nem centroavante ele é porque ele entra de ponta. Aí você tem uma zaga que entrega gol. Você tem um jogador do ataque que faz pênalti dentro da área. Você tem um lateral como Igor Vinícius que faz um jogo bom, 12 ruins. A gente tem um Souza que muitas vezes a curva de evolução dele tá pausada justamente por culpa do conjunto do nosso time. Quem joga ao lado dele muitas vezes não coopera para ele conseguir avançar no espaço. E nós temos suplentes hoje que são ouro, entre aspas, e que assim, valem de quê, de verdade? O Santos contratou eles a peso de ouro. Tassiano, Cabadeiro, entre outros jogadores. Mas eles valem o quê? Sequer o bronze. Então assim, nós temos jogadores incompetentes que são puramente reflexo do nosso presidente, Marcelo Pirilo Teixeira. Jordão, Internacional perde jogadores importantes para a partida contra o Santos Futebol Clube. O Inter venceu, mas perdeu peças importantes do time titular para o jogo de segunda-feira. Segunda é decisão no Beira-Rio, Jordão. Segunda-feira é decisão, Marcão. Santos e Internacional vão se enfrentar no Beira-Rio, em Porto Alegre. E o Inter já sabe que não contará com 3 jogadores para esta partida. Isso porque o Carboneiro foi expulso, o Bruno Tabata também foi expulso na partida e o meio-campista Luiz Otávio acabou tomando o 3º cartão amarelo e eles já são desfalques certos para essa partida. E no entanto, o técnico Ramon Dias, ele tem uma dúvida para este jogo. E estamos falando do goleiro Ivan. Ele que teve que ser substituído no decorrer da partida, ele sentiu dores musculares na sua coxa, tanto que em dado momento do jogo foi mostrado cenas dele no banco de reservas com gelo na região e ele será reavaliado pela comissão e também pelo Departamento de Saúde do Internacional. Caso o arqueiro não esteja à disposição do técnico Ramon Dias, o seu substituto imediato é o jovem goleiro Antony, mas ele ainda é tratado como dúvida. Tá aí. Olha, o Carboneiro é um baita desfalque, né? O Tabata também é um baita desfalque, Jordão. São desfalques importantes, hein? São desfalques importantes do Internacional. O goleiro Ivan, caso não tenha condições de jogo, ontem acabou saindo com problema muscular, também é um desfalque importante, porque hoje é o goleiro titular do Inter. Então veja, Jordão, o time do Inter é muito fraco. Eu vi o jogo todo ontem do Inter. É muito ruim o time do Inter, tá? Ganhou ontem na sorte, né? Um bonito gol do Ricardo Matias, que tinha feito o gol contra, né? A verdade é essa. Um bonito gol do Ricardo Matias. O Ceará ontem jogou com um jogador a menos praticamente o jogo todo, né? Uma expulsão absurda do Vina, né? É isso que eu falo. Você contrata um jogador experiente, Jordão, pra te dar tranquilidade, né? Pra ser o líder. O cara vai lá e faz o que o Vina fez, né? Então Aliás, quando eu vi a escalação do Ceará, Jordão, que eu vi Zanocelo e Vina, eu falei, não, eu não vou torcer pra isso aí. Me desculpa. É duro, né, Jordão? Com todo respeito, né? Quando eu vi o Zanocelo não jogou mal, hein, Jordão? Não sei se você teve a oportunidade de ver o jogo. O Zanocelo nem foi tão mal ontem no jogo, né? Agora, é um time muito fraco.
time do Internacional. Por isso que eu tô prevendo um jogo ruim tecnicamente na próxima segunda-feira. Agora, são desfalques de peso que o Internacional tem para segunda, hein? O Santos pode se aproveitar, até porque o Santos vai praticamente completo, só não tem o Zé Ivaldo segunda-feira, Jordão. Exatamente. E o Santos ainda conta com o retorno do Alexis Duarte, ele vai voltar a ficar à disposição da comissão técnica após data FIFA que ele serviu à seleção paraguaia. E com relação aos desfalques do Internacional, eu penso que assim, o Carboneiro, Marcão, eu ainda não consigo compreender como que ele é banco do Inter. Deve ter alguma situação muito específica lá dentro do Internacional que não é de conhecimento público, mas o Carboneiro, mesmo sendo banco, eu observo que ele é um jogador importante para essa engrenagem. Com relação ao Bruno Tabata, eu acho ele um jogador tecnicamente ruim, mas visto que ele é titular, dá para considerar sim que ele é um desfalque importante. E o Luiz Otávio, eu acho que desses jogadores, principalmente levando em consideração os atletas que estão com regularidade em campo, talvez ele seja um dos principais, ao lado também, claro, do Ivan. O Ivan, que é um goleiro que estava ganhando seu espaço, ele tinha ali uma minutagem boa. O Sérgio Rocher é um jogador que está lesionado, e caso seja o Antony o goleiro titular, o Inter vai a campo com terceiro goleiro, pessoal. Mas assim, o que isso significa, né, Marcão? De novo, o Santos vai entrar num cenário que tem vantagem com relação aos jogadores que estão disponíveis. O Internacional tem 3 desfalques, um cara é dúvida. O Santos, na teoria, só tem um desfalque, que é o Zé Ivaldo. Até que se prove que algum jogador sentiu fisicamente, a gente vai saber logo mais quando o Santos treinar e todos os exames e as avaliações forem feitas, só que ainda assim não dá para levar em consideração. A gente tá falando aqui e é verdade. Esse jogo de segunda-feira vai ser muito feio. Vai ser horroroso, Marcão. Primeiro que já é segunda, 9 horas. Parabéns para quem marcou esse horário. Segundo, que são 2 equipes péssimas. Péssimas. 2 times assim que são muito parecidos. Você coloca a camisa do Inter nos jogadores do Santos e a camisa do Santos nos jogadores do Inter, você nem consegue fazer uma distinção de quem é quem direito, porque são 2 times que pregam, 2 times que têm muitos erros tecnicamente. Então, assim, só até para fazer uma brincadeira, Marcão, já tem um elemento que chega derrotado para esse jogo de segunda-feira, que é a bola. Uma pessoa já perdeu, a bola já entrou derrotada, Marcão. A gente resta saber agora quem vai ser o segundo derrotado ou quem ou até mesmo se vai sair o empate. É verdade. Cuidado, coitada da bola, hein? Coitada da bola na próxima segunda-feira. É 9 horas ou 9h30, Jordão? Que horas que eu começo a sofrer? A gente começa a sofrer já às 7, Marcão, né? Que é a nossa transição, mas o jogo... Ih, mamãe! Ei, a vida do Santista. Agora vai ser uma grande transmissão. A única coisa que eu tenho certeza é que a transmissão do Varanda vai ser espetacular na próxima segunda.